Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio e a gente está trazendo esse vídeo para você, na verdade, uma resenha de um livro, do meu primeiro livro de 2026. Se você me acompanha, você sabe que eu gosto de ler de uma maneira muito eclética. Eu já postei as leituras que eu fiz em 2025 e agora, em 2026, o primeiro livro que eu li é este aqui, a autobiografia de Martin Luther King, ou Martin Luther King Jr., como alguns o chamam. E foi um propósito meu de iniciar o ano justamente com uma autobiografia dele, para mudar um pouco e para ser, quem sabe, inspirado, para ser motivado, para ter essa pegada da questão da justiça social, que ele trabalha muito, que a gente sabe que ele é conhecido como um grande defensor dos direitos civis norte-americano em relação aos negros. E fico muito feliz por poder ter lido este livro e quero compartilhar com vocês as impressões que eu tive dele. Mas já te digo de antemão, vale muito a pena. Você com certeza vai ter uma nova visão, tanto do Martin Luther King, quanto da época na qual ele viveu, e isso torna a sua obra ainda mais importante. Quero começar de uma maneira mais técnica, dizendo que o livro A Autobiografia de Martin Luther King foi organizado por Claiborne Carson, a editora Azahar, tem 433 páginas, o ano de publicação no Brasil é de 2014, eu terminei de ler ele agora em fevereiro de 2026. O autor, né, quem organizou, na verdade, a autobiografia de Martin Luther King foi Claiborne Carson. Ele é historiador da Universidade de Stanford e diretor fundador do Martin Luther King Jr. Research and Education Institute. Foi escolhido por Coretta King, a viúva de Martin, em 1985 para organizar e publicar os textos do líder norte-americano. Então, esta biografia foi publicada originalmente em 1998. Portanto, os textos publicados de fato são sim de autoria do Martin Luther e dos seus esboços, dos seus sermões, das anotações, das memórias, das gravações, das publicações que eram feitas a respeito dele, dos discursos em rádios e em televisões. Então é um compilado muito bem, eu diria, muito bem feito pelo organizador, o Claiborne Carson. O livro autobiográfico de Martin Luther King narra, através de documentos, portanto, e registros do próprio autor, sua vida desde o seu nascimento, seu pastorado na Igreja Batista e a militância pelos direitos civis dos negros nas décadas de 50 e 60, principalmente até o seu assassinato em abril de 1968. O livro é dividido em 32 capítulos, narra desde o seu nascimento, sua ida ao seminário, seus estudos na Universidade de Boston, onde ele se forma em teologia. Tem uma parte dedicada à sua esposa Coretta, seu ministério pastoral e o início do movimento dos direitos civis. Sua inspiração no cristianismo e no exemplo de Gandhi da não violência. Então, o livro é muito bom, ele tem mais de 400 páginas. Aqui, não sei se você vai conseguir ver, mas ele tem esse sumário com os capítulos. E é um livro muito legal, muito bom de ler. Mas então eu acabei fazendo um resumo e destacando dos 32, 7 capítulos que mais me chamaram a atenção. Primeiro, as bases da sua crença, né? O Martin Luther King ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1929. Ele se chamava, na verdade, Michael Luther King, depois ele passou a se chamar Martin Luther King Jr., em homenagem a Martin Luther. Ele cresce no meio, ele nasceu em Atlanta, sul dos Estados Unidos, né, uma região profundamente segregacionista, racista. Ele cresce no meio dessa segregação sulista, até ele tem forte influência no país na formação da sua personalidade. Essa convivência de Martin Luther no meio desse movimento racista, vendo as pessoas serem separadas pela cor da sua pele, tem um forte impacto na sua vida, tanto quanto que os seus pais tiveram para com ele, porque ele tem uma referência muito forte em relação aos seus pais e como os seus pais lidavam com essas questões
raciais. Ele se formou em sociologia e, na sequência, ele entra para o Seminário Teológico Coser, cursa até o doutorado em teologia em Boston. Desenvolve uma base da teologia voltada para as questões sociais. E aqui, a gente, enquanto vai lendo alguns capítulos, resumo, eu tomo a liberdade de ler algumas anotações, frases do livro. Na página 32, ele diz assim: sou um defensor convicto do evangelho social. Martin Luther King, então, já se identificava desde cedo, desde o início do seu ministério pastoral, do seu ativismo nos direitos civis, como uma pessoa defensor convicto do evangelho social. E na página 33, ele diz também: uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Ela não tem continuidade. Em 1950, ele assiste a uma palestra sobre Gandhi, resistência pela não violência. Manifesta a forte influência deste movimento na sua cosmovisão. Na página 39, ele fala a respeito disso também. Na página 39, ele diz assim: antes da leitura de Gandhi, eu tinha praticamente concluído que a ética de Jesus só era eficaz nas relações entre indivíduos. Gandhi foi provavelmente a primeira pessoa na história a elevar a ética do amor de Jesus acima da mera interação entre indivíduos como uma força social amplamente poderosa e eficaz. Foi nessa ênfase de Gandhi, no amor e na não violência, que descobri o método de reforma social que estava procurando. Então, Martin Luther King aqui reafirma a forte influência que, para além de Jesus também, é claro, a forte influência de Gandhi na sua atuação no movimento dos direitos civis. Essa foi a primeira dos 7 tópicos, a sua base da sua crença. A segunda é quando começa o movimento em Montgomery. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks é presa por desrespeitar as leis segregacionistas. Tem vários filmes a respeito desse acontecimento. Entre um deles, se não me falha a memória, é Selma, que eu vou comentar depois. Mas o caso de Rosa Parks é muito documentado. Ela se recusou a ir para trás do ônibus, como era comum na época em Montgomery. Não, os negros têm que ficar atrás e, se não tiver lugar, fica em pé. E ela se recusou e ela foi presa por conta disso. Nesse movimento começou os boicotes aos ônibus e, mesmo sob ameaças e prisões, eles permaneceram firmes no primeiro movimento de contestação daquele regime racista. Dentro desse contexto, permita-me ler a página 75. Eles sabiam por que estavam caminhando, eles, os negros. E esse conhecimento se evidenciava na forma como se portavam. Não há nada mais grandioso do que a coragem inflexível de indivíduos dispostos a sofrer e a sacrificar-se por sua liberdade e dignidade. É uma frase muito forte. É a frase das pessoas que já tinham sofrido tanto. Tinham sofrido os piores tipos de segregações possíveis na questão racial da dignidade humana. Elas estavam ali batalhando pela sua dignidade, pela sua liberdade. Neste período, King faz aquele que chama de o discurso mais decisivo de sua vida em 3 de dezembro de 1956. Entre algumas frases desse discurso, ele diz: nós, os deserdados da terra, nós que por tanto tempo temos sido oprimidos, estamos cansados dessa travessia de longa noite do cativeiro. O amor é um dos pontos fundamentais da fé cristã. Há um outro lado chamado justiça. Esse é não somente um processo educativo, mas também um processo legislativo. É interessante que, para Martin Luther King, na cosmovisão que ele tinha, na leitura que ele tinha do Evangelho, o amor caminhava junto da justiça. As coisas não estavam separadas. E, sinceramente, não vou entrar aqui muito nessa questão teológica, mas eu também enxergo da mesma maneira, antes mesmo de ter lido este livro,
porque quando a gente fala do amor de Deus que está em Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, ao mesmo tempo estamos falando da justiça de Deus, que ela é completa em Jesus Cristo em nosso favor. Leia os evangelhos, você vai entender. Leia a carta de Paulo aos Romanos, que você vai entender a respeito, principalmente dessas cartas, a respeito do amor de Deus e a justiça de Deus ali, bem explicada, bem narrada nos evangelhos e nas cartas de Paulo. Posteriormente, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o encontro com a morte. E aqui é algo que eu não sabia que tinha acontecido, de ele ter sofrido um atentado que quase o levara à morte. O movimento de não violência ele prosseguiu em Montgomery, a gente acabou de ver um pouco dele, e Martin Luther King, ele é preso novamente em setembro de 1958. Em 20 de setembro do mesmo ano, ele é esfaqueado no Harlem, em Nova York, por uma mulher desequilibrada. Levado às pressas para o hospital, quase morre devido à gravidade do ferimento. Isso já é narrado quase indo para a metade do livro, essa parte no qual ele é esfaqueado por uma pessoa com desequilíbrio mental. Na página 147, a respeito disso, ele escreve o seguinte: acreditar na não violência não significa que a violência não lhe possa ser infligida. Aquele que acredita na não violência se dispõe a ser vítima da violência, mas nunca vai aplicá-la a outrem. Vive com a convicção de que, sofrendo e carregando na sua cruz, a situação social pode ser reparada. Esse é o preço que se paga pelo amor verdadeiro e também na filosofia de vida de King a respeito do uso da não violência. Ele sofre violência, mas ele não pratica a violência. Ele sofre a dor, mas ele não inflige a dor. A situação social pode então ser reparada na visão dele. Na sequência, nós temos aquilo que se convencionou chamar, e é um dos pontos mais importantes, eu diria, porque é o mais conhecido também, claro, né, onde tem um dos discursos mais conhecidos de Martin Luther King, é a Marcha sobre Washington. Já estamos então em 1963, e a luta pelos direitos civis dos negros parece atingir o seu auge, tanto em popularidade quanto em apoio governamental na pessoa do presidente John Kennedy, que ainda estava vivo e que, por ironia do destino, seria assassinado no final daquele ano de 1963. A ideia de uma marcha sobre Washington, na verdade, ela partiu de um apoiador de Martin Luther King chamado Philip Randolph, que propôs essa marcha para unir as frentes diversos movimentos que iam surgindo, mas para que convergissem num mesmo ato simbólico, no mesmo drama, ele usa essa palavra, uma dramatização de apoio ao movimento dos direitos civis dos negros. Em 28 de agosto de 1963, portanto, mais de 200 mil pessoas, negras e brancas, de todas as crenças e condições, se posicionaram juntas diante do memorial de Abraham Lincoln, em Washington. Nas palavras de King, era um exército sem armas, mas não sem forças. No livro está descrito todo o discurso histórico do dia 28 de agosto de 1963. Então, no livro aqui, pessoal, esse livro aqui, na autobiografia dele, aqui consta, na página 271, todo o discurso, o famoso discurso Eu Tenho um Sonho. E é interessante que ele fala que ele começou com um esboço e depois ele foi no automático. Ele acabou largando o esboço para fora. E ele já havia falado sobre essa questão de sonho antes, em alguns outros discursos no passado. E ele retoma, então, de, entre aspas, improviso nesse discurso sobre a marcha de Washington. E me permita ler a página 271, um trecho que diz assim: não nos deixemos cair no vale da desesperança. Eu lhes digo agora, meus amigos, que embora enfrentemos as dificuldades atuais e futuras, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente arraigado no sonho americano. Portanto, essa é a frase do discurso Eu Tenho um Sonho. Depois disso, King recebe o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, no dia 19 de dezembro de 1964. A gente já viu 1, 2, 3, 4
tópicos, nós temos mais dois, que é o Selma, mais três, desculpa, que é Selma, O Poder Negro e Sonhos Irrealizados. Em Selma, que inclusive tem um filme com esse título, no Alabama, ele torna-se símbolo do movimento de resistência frente ao ataque cada vez mais violento dos segregacionistas brancos. Martin Luther King e seus apoiadores identificaram ao longo dos anos de prisão um padrão utilizado para dificultar, né, a inclusão dos negros na sociedade, que eram eles uma falta de representatividade política, o que permitia que no poder estivessem pessoas violentas, segregacionistas, racistas, a dificuldade de fichar eleitores negros, isso é bem retratado no filme, eles não conseguiam, era feito uma série de testes, de barreiras para que os negros não conseguissem se registrar como eleitores aptos a elegerem seus candidatos, seus representantes, e leis que impediam agrupamentos de negros também, além de testes de alfabetização, já que a maioria dos negros eram semi-analfabetos. Ele e seu grupo procuravam mitigar esses problemas. O movimento de repressão em Selma foi tão violento em direção a Montgomery, a sua marcha em direção a Montgomery foi tão violenta que até mesmo os cidadãos comuns já não toleravam mais a repressão do Estado, da polícia local. Foi um movimento muito brusco, um movimento muito violento por parte das forças policiais em Montgomery para impedir que Martin Luther King e seus apoiadores tivessem sucesso. Mais uma vez, isso é muito bem retratado no filme Selma. Na página 338 tem algo que remonta a esse período. Nesta página 338 ele diz assim: nosso objetivo não deve ser derrotar ou humilhar o homem branco, mas ganhar sua amizade e compreensão. Temos de perceber que o fim que buscamos é uma sociedade em paz consigo mesma, uma sociedade capaz de conviver com a sua consciência. Esse dia não será do homem branco nem do homem negro, será o dia do homem como homem. O outro assunto que chamou a atenção na autobiografia de Martin Luther King é o chamado O Poder Negro. Martin Luther teve um breve encontro com Malcolm X no início de 1964. Eles possuíam o mesmo anseio, tinham os mesmos objetivos, que era acabar com a segregação racial. Contudo, Martin Luther King tinha uma visão voltada para a não violência, já Malcolm X já era mais propenso a embates mais duros, em confrontos mais de tal forma que impactavam a sociedade de uma maneira mais negativa, mais violenta. Eles divergiam, então, quanto aos métodos de se chegar a isso. O problema, talvez até por conta disso, do Malcolm X ser um pouco mais agressivo, mais beligerante, é que, infelizmente, ele acabara a ser assassinado no Harlem em fevereiro de 1965. Isso entristece muito Martin Luther King, porque ele não teve tempo hábil para poder fazer com que o jovem Malcolm X conseguisse ter uma maturidade para entender que a violência não levaria a nada. Ele acabou sendo vítima da própria violência. De qualquer maneira, Malcolm X deixou um legado, pois outros movimentos surgiram com a mesma ideologia, pois viam na não-violência de Martin Luther King uma fraqueza que não levava a nada. Destes que mais se destacou foi um denominado movimento chamado Poder Negro, então, ou Black Power, termo usado em junho de 1966 por Stokely Carmichael. E aqui, a respeito do Black Power ou Poder Negro, a gente pode ler o seguinte: deveria saber, aqui Martin Luther falando, numa atmosfera em que falsas promessas são realidades de cada dia, em que sonhos adiados são fatos de cada noite, em que atos de violência impune cometidos contra negros são um modo de vida, a não violência acabaria sendo seriamente questionada. Eu deveria me lembrar de que decepção produz desespero, e desespero produz rancor, e que a única coisa certa em relação ao rancor é a sua cegueira. E na página 380, ele fala o seguinte: todo movimento revolucionário tem seus picos de atividade unificada e seus vales de debate e confusão interna. Em cada drama tem de haver antagonistas e protagonistas. E se não houver um antagonista à disposição, a imprensa vai descobri-lo e fabricá-lo. Assim, o poder negro agora faz parte da nomenclatura da comunidade nacional.
É necessário, portanto, compreender que o poder negro é um grito de decepção. O slogan Poder Negro não nasceu pronto da cabeça de algum deus filosófico. Nasceu das feridas, do desespero e da decepção. Na realidade, o apelo ao poder negro é uma reação ao fracasso do poder branco. Muito impactante essa percepção de Martin Luther King em relação ao Black Power. Vamos terminando essa breve apresentação, resenha, o que você quiser chamar, a respeito da autobiografia de Martin Luther King com sonhos irrealizados. É a última parte. King aqui faz seu último discurso em abril de 1968. No dia 4 de abril do mesmo ano, ele é assassinado. Esse último capítulo, na verdade, do livro, da autobiografia, ele parece ser seu último discurso. É como que o organizador ele pegasse todo o discurso de King no seu último dia antes de ser assassinado e colocasse no livro. Por isso que nós vamos aqui, quero destacar 4 leituras desse último capítulo, que é o fechamento, por que não dizer assim, né? Já que ele foi assassinado, das últimas palavras, dos últimos pensamentos de Martin Luther King. Ele diz assim: acabamos proclamando juntamente com o apóstolo Paulo: não faço bem que quero, mas mal que não quero, isso eu faço. Há uma tensão no coração da natureza humana, e sempre que nos dispomos a sonhar nossos sonhos ou construir nossos templos, devemos ser honestos o bastante para reconhecê-lo. Deus não nos julga por incidentes ou erros isolados que possamos cometer, mas pela propensão geral das nossas vidas. Deus sabe que seus filhos são fracos e frágeis. Deus exige que nosso coração esteja certo. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: o seu coração está correto? É a pergunta que o Martin Luther King faz para mim e para você. Na página 422, não sei sobre vocês, mas posso dar meu testemunho. Vocês não precisam sair dizendo que Martin Luther King é um santo. Ah, não. Quero que vocês saibam esta manhã que sou um pecador da mesma forma que todos os filhos de Deus. Mas quero ser um homem bom. Um bom homem. E quero um dia ouvir uma voz me dizer: eu aceito e abençoo porque você tentou. Que bom que isso estivesse no seu coração. Na página 429, indo já para o final. Bem, não sei o que vai acontecer comigo agora. Temos dias difíceis pela frente, mas para mim realmente não importa, porque eu cheguei ao topo da montanha. Eu não me importo. Como todo mundo, eu gostaria de ter uma longa vida. A longevidade tem sua importância, mas não estou preocupado com isso agora. Quero apenas fazer a vontade de Deus. E ele me permitiu subir ao topo da montanha. E de lá de cima eu vi a terra prometida. Posso não chegar lá como vocês, mas quero que saibam esta noite que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. E estou feliz esta noite. Não me preocupo com coisa alguma. Não tenho medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. E a última frase do livro que eu leio para ti: se puder cumprir meu dever como cristão, se puder trazer a salvação ao mundo já criado, se puder difundir a mensagem como o Mestre a ensinou, então a minha vida não terá sido em vão. Estes são frases do último discurso de Martin Luther King. E é interessante que Martin Luther King também teve seus próprios problemas conjugais. Isso não é, como eu diria, novidade, talvez para alguns seja, mas Martin Luther King teve casos extraconjugais também. E talvez por isso, nesse último discurso, ele faz tipo que uma meia-culpa a respeito de se colocar como pecador, como homem fraco, como todos nós o somos, dependendo da graça e da misericórdia de Deus. E é interessante notar que no desenvolvimento do livro, na leitura que você faz da autobiografia dele, no começo, mais ou menos até a metade, ele fala bastante da sua esposa, da Coretta, dos seus filhos e tudo mais. E depois, principalmente depois que ele recebe o prêmio Nobel e volta, e viaja mais para fora, ele começa a não citar tanto a importância da esposa na sua vida. Mas isso não modifica em nada o legado que Martin Luther King deixou. Só mostra como Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, usa vasos de barro para fazer a sua justiça.
Vale ressaltar também que, por conta de todo o legado e obra do Martin Luther King, é feriado norte-americano, sendo comemorado o dia de Martin Luther King Day no dia do seu terceira segunda-feira de janeiro. É comemorado o dia feriado de Martin Luther King Day. Então, Martin Luther King, de fato, teve e tem uma importância muito grande. Teve enquanto foi um ativista dos movimentos sociais. Naquele momento da história norte-americana, ele realmente mudou. Junto, claro, ele não era o único, mas ele foi o que mais ficou evidente, né? Inclusive com a perca da própria vida. Mas tiveram outros também que faziam com que as coisas acontecessem para que os direitos civis dos Estados Unidos em relação aos negros fossem, no mínimo, começar a ser respeitados, né? E isso é uma eterna, eu diria que uma eterna luta, né? Na sociedade que a gente está. Seja por justiça como um todo, né? Tem a justiça social, tem a justiça racial, tem a justiça das minorias, enfim, tem uma série de questões de direitos civis, direitos humanos que nós, como cristãos, precisamos tomar à frente. Eu entendo que há uma tensão também nessa questão da salvação, do evangelho e também da ajuda social. Isso gera polêmica em algumas denominações, que para mim é totalmente tola e desnecessário. Eu vejo que o evangelho é o evangelho todo para o homem, todo para todo homem. E nesse quesito entra também a ação social. Quem ama e vê seu irmão, vê uma pessoa necessitada e não faz nada para ajudá-la, que tipo de amor é esse? Então, como eu já comentei no início do vídeo, essa questão do amor de Deus para conosco e da sua justiça, ela reverbera, precisa reverberar na sociedade que a gente está inserido. Tá joia? Recomendo, super recomendo a leitura Autobiografia de Martin Luther King. É isso aí, pessoal. Um abraço. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.